Olá, bem-vindos! Bem-vindos ao segundo episódio do nosso Log Talks. Por aqui você encontra conversas com especialistas de mercado, com especialistas da Corber Supply Chain, falando um pouco sobre os desafios da logística e do supply chain. Vai ter muita coisa boa por aí, acompanhem. Se você não viu o nosso primeiro episódio, lá a gente falou sobre oscilação de demanda, que é uma realidade que chegou para muitas empresas durante a pandemia e para outras faz parte da estratégia desde o dia 1. Volta lá e assiste, caso você ainda não tenha visto. Hoje a gente vai falar sobre um outro assunto que também é meio tendência e meio realidade de mercado, que é o Omnichannel. A gente vai falar sobre como as empresas que já atuam Omnichannel em vários canais, da porta para fora, também podem fazer isso da porta para dentro. Para conversar sobre isso, eu estou recebendo hoje Diego Borelli, que é Head de Experiência e Performance para Supply Chain da Bayer Crop Science na América Latina e tem mais de 13 anos de experiência em supply. Já passou também por várias áreas estratégicas da corporação. Também estamos recebendo Elcio Lenz, que é diretor-presidente para a América Latina da Corber Supply Chain Software e é responsável pelos projetos da cadeia de suprimentos, com mais de 30 anos de atuação na cadeia de logística. Boas-vindas! Vamos lá, vamos continuar nosso papo, agora para falar sobre a Omnichannel. Quero começar perguntando então um pouco para o Elcio. Elcio, nós da Corber temos uma experiência muito grande em logística, a gente trabalha há muitos anos com isso. Eu queria que tu desse um overview para a gente de como estamos enxergando esse movimento de Omnichannel da porta para fora, mas principalmente da porta para dentro das companhias que a gente atende. Legal. Não, de fato, é uma realidade que veio para ficar. A gente sabe do nível de exigência, a expectativa dos clientes, né? Lá atrás, a Amazon trouxe um novo paradigma para o mercado e as empresas todas, né, estão correndo atrás e estão buscando chegar nesse mesmo nível de atendimento ao cliente, né? Na prática, o que nós temos visto, assim, e as empresas com as quais a gente conversa demonstram, né, que a integração, como eu comentei no podcast anterior, é um grande desafio para essas empresas. Quando nós temos distintos canais atendendo ao cliente de distintas formas, a experiência entre os canais para o consumidor final, ela tem que ser totalmente transparente, né? Ela tem que ser realmente seamless, quando a gente fala, né? O cliente ele pode optar por canal A, por canal B, comprar aqui, devolver ali, apanhar lá, não importa, né? Exatamente como ele quer fazer a jornada dele de relacionamento com a empresa, e a empresa precisa estar preparada. Na retaguarda, isso implica numa série de situações, numa série de condições para que isso aconteça, né? Quando nós pensamos que hoje 54% da população do mundo vive em centros urbanos, isso deve aumentar para 68% até 2050. Nós sabemos assim que essa massa de pessoas para ser atendida no nível de expectativa que quer, demanda realmente velocidade das empresas. Eu não consigo mais atender com o Omnichannel essas pessoas tendo um grande centro de distribuição, 30 mil metros quadrados numa região. Eu preciso ter os micro-fulfillment centers dentro dos grandes centros, com 300 metros quadrados talvez, atendendo de forma rápida, fazendo entregas de forma rápida. Agora, quando eu faço isso, eu crio uma rede como essa, eu começo a ter desafios ainda maiores aí de integração, de complexidade, eu preciso ter visibilidade, o meu estoque pode estar aqui ou pode estar ali, aquilo que o Diego pediu pode estar disponível numa outra cidade. Como é que eu lido com isso, né? Como é que eu faço isso de uma forma efetivamente integrada para que para o consumidor final seja transparente? Então, nós estamos trabalhando, os nossos clientes têm implantado tecnologias que dão suporte a isso, que vão desde a modelagem das redes logísticas, dos centros de distribuição, até o software que processa Order Management System, Warehouse Management System, e chegando finalmente na automação, porque muitas vezes, para dar conta da velocidade que eu preciso ter num Micro Fulfillment Center para atender o meu cliente, eu preciso de algum nível de automação. É difícil conseguir fazer isso só com mão de obra. Queria que você falasse um pouquinho como a gente chega nesse momento da Corber, né? Porque a Corber é uma corporação global que está acompanhando tendência, está implantando o que é hoje tido como ponta, assim, né, de tecnologia para armazéns. Da onde veio esse histórico? Assim, há quanto tempo a Corber trabalha nesse mercado e qual é a estrutura dela para atender essa demanda? Claro, perfeito. A Corber tem 75 anos como empresa em distintas unidades de negócios, né? E particularmente em supply chain, nós estamos aí há mais de 20 anos com soluções para supply chain, que vão desde automação, automações tradicionais, automações flexíveis, até a software e consultoria, né? Nós acreditamos muito naquele mantra da
visão global, mas com presença local. Então, nós estamos aqui na América Latina também há décadas e acreditamos que a realidade operacional e cultural também das operações logísticas aqui na América Latina é diferente daquela da China, da Europa, dos Estados Unidos. Por operarmos nesses lugares, nós conhecemos um pouco essas realidades. Sabemos que os trade-offs aqui são diferentes, que o tipo de tecnologia que dá retorno de investimento aqui é diferente. Então, a nossa visão é ter essa presença local, esse entendimento local e servir o nosso cliente nesse ponto de vista local. Falando de empresa global, não é mesmo, Diego? Temos a Bayer, que é um super case. Queria que você falasse um pouquinho de como a Bayer entende, enxerga esse mercado omnichannel, já que é uma empresa com muitas facetas e com muitos mercados, como você já nos explicou lá no nosso primeiro episódio. Bacana. Primeiro que eu gosto muito dessa visão de que nada adianta a gente ser omnichannel da porta para fora se a gente não é da porta para dentro, né? E eu acredito que é muito nesse sentido e nesse momento que a Bayer está hoje, né? Sem dúvidas, a gente entende desse movimento que é necessário mais do que importante, né? É urgente que aconteça, mas também a gente entende qual é o perfil do nosso cliente e o modelo de negócio que a gente tem. Só para vocês entenderem um pouco, o nosso time comercial não é simplesmente não são pessoas de vendas, simplesmente. Eles são consultores, de fato, para o agricultor, para os nossos parceiros comerciais e assim por diante. Então, como numa experiência omnichannel, eu consigo também pensar nessa experiência que o cliente tem na ponta. Como eu consigo continuar tendo esse perfil consultivo do meu time comercial, independente do canal, independente da plataforma em que eu esteja interagindo com o meu cliente. Então, acho que esse é um dos primeiros desafios que nós temos como organização. O segundo, pela própria característica do nosso negócio, eu não consigo ter o mesmo produto em todos os lugares do Brasil, seja por questões climáticas, seja por questões de armazenagem, seja por inúmeros elementos de dentro do processo de supply chain. Também um outro elemento importante é que eu preciso atender meu cliente no menor tempo possível. Eu preciso atender meu cliente na época em que ele precisa plantar, que ele precisa aplicar um produto. Então, todos esses elementos, eles são fundamentais para a nossa tomada de decisão. Então, estamos nos preparando muito bem da porta para dentro, para, no nosso próximo passo, a gente conseguir evoluir ainda mais na nossa experiência omnichannel. Hoje, a gente tem alguns features que o cliente ele consegue ter acesso e ter uma experiência quase que omnichannel com a Bayer, mas a gente sabe que tem uma jornada bacana aí para perseguir pela frente. Eu acho muito legal quando você fala sobre jornada. De novo, né, a gente está aqui falando sempre sobre tecnologia ser uma jornada, sobre tecnologia ser um processo, né, e não uma solução, uma caixinha que chega e resolve algum problema. Porque quando a gente está vendo as empresas tentando levar o omnichannel da porta para dentro, há uma necessidade de pensar estrategicamente em todas as questões de tecnologia, da mais simples de expedição até a robótica, né? Elcio, eu queria que você contasse um pouco de alguns cases de clientes que estamos vivendo nesse momento, né? Que estão contando com o nosso suporte e com o pensamento estratégico e com os especialistas da Corber para, desde o começo dessa integração de omnichannel no armazém, terem soluções aderentes à realidade daquele mercado. É viável, assim, uma empresa que já está no omnichannel da porta para fora, que já tem vários canais, que tem lá o seu varejo, que tem lá o seu varejo próprio, que tem o seu e-commerce, e agora está precisando internalizar esses processos por N questões de performance, de custo, de relevância. Pode contar com a tecnologia a partir de que momento? Assim, qual que é o momento ideal para a empresa chamar o seu parceiro de tecnologia e para ele dar esse suporte nas decisões? Perfeito. E acho que bem como o Diego colocou, né, e você relembrou, assim, a gente fala sempre de jornada e a palavra cabe muito bem na minha visão, porque eu não creio que nós sejamos capazes, que nenhuma empresa seja capaz de implantar uma tecnologia sem ter feito o preparo cultural para ela antes. As coisas têm que andar juntas, né? Nós temos que entender o processo, entender os objetivos de negócio, a estratégia da empresa, criar um conceito, um entendimento dentro da empresa em relação a onde se quer chegar e aí começar a construir isso
Esse change management, ele passa pela tecnologia naturalmente, pela adoção da tecnologia, mas ele passa pela mudança cultural, pelo entendimento, né? As áreas entenderem para onde a empresa está indo nesse sentido, né? Os clientes com os quais nós temos trabalhado para ajudar na implantação dessa jornada, começam a fazê-la justamente nesse ponto de criar o entendimento, de criar o change management e projetando, né? Quando a gente falava assim de uma malha de distribuição diferenciada com micro-fulfillment centers, o próprio papel, que é uma grande diferença, né? Mas o próprio papel do CD ele muda também. Se nós pensarmos aí há alguns anos, nós tínhamos grandes centros de distribuição operando com pallets, às vezes com caixa, quando muito, né? E agora nós falamos de unidade, né? Um sorting, um nível realmente de picking, né? Que chega na unidade. É esse celular que esse consumidor comprou, enfim, esse item que esse consumidor comprou e que precisa chegar até a casa dele. Eu preciso fazer com que o desenho do meu centro de distribuição contemple que distintos processos vão operar em paralelo, porque embora agora eu tenha que despachar esse item para esse micro-fulfillment center ou direto para esse cliente, eu também preciso continuar processando dentro desse centro de distribuição o pallet e as devoluções e etc. e tal. Então a gente começa a ter mais complexidade, começa a ter processos distintos ocorrendo em paralelo dentro de um CD que antigamente era mais tradicional. E quando chega na ponta, a gente tem então os micro-fulfillment center que processam com muita velocidade a última milha, a entrega final para o cliente, né? Some-se a isso a devolução, né? Naquela pesquisa que eu comentei que nós fizemos, mais de um terço das empresas comenta que a logística reversa, quando a gente fala de multicanalidade, é um grande pesadelo, é uma grande dor de cabeça, né? O consumidor, ele é como é, nós somos como somos, né? Eu não gostei, eu devolvo e é assim mesmo, né? A empresa que recebe essa devolução tem que processar e muitas vezes a velocidade desse processamento vai determinar se ela vai perder uma venda amanhã ou não. Se a empresa consegue colocar isso para dentro, fazer as devidas inspeções e disponibilizar rápido, eu posso vender. Ou posso não vender amanhã para alguém que quer comprar aquele produto que foi retornado, né? Então toda essa complexidade demanda sim tecnologia, demanda cultura, demanda entendimento para ser operacionalizada. A gente sempre, nós que trabalhamos com logística, somos um pouco suspeitos para falar, né? Mas a gente sempre bateu muito na tecla de que logística e supply chain e gestão de armazém é estratégia, não é operação, né? É operação também, óbvio, mas assim, o pensamento tem que ser um pensamento muito estratégico, né? Diego, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, assim, de que forma tu entendes que o supply chain, a logística é estratégica do ponto de vista da omnicanalidade, assim, de que forma a estratégia pode mudar a realidade da omnicanalidade se ela for bem aplicada, assim. Eu acredito muito de que a experiência do cliente, ela não está baseada simplesmente em algum ponto da jornada que ele tem conosco, né, como organização. A experiência dele é a jornada completa dele. E aí talvez tenha alguns momentos super críticos lá quando ele fecha o pedido, quando ele fecha a negociação. Mas para mim, um dos grandes pontos da experiência dele é realmente o processo logístico, o processo de supply chain. E desde lá de onde a gente captura a demanda para nos prepararmos como organização, até o processo de devolução que o Elcio comentou muito bem, né? Então, como que a gente enxerga dentro da organização esse fluxo, essa cadeia de supply, de fato, como um elemento determinante do quanto o cliente vai estar satisfeito conosco como organização ou não, né? Então, esse primeiro é meu ponto, assim, chave de como isso entra para dentro da nossa estratégia. Segundo ponto, para mim super importante, é que a gente sabe que o processo de supply, ele tem um peso muito grande dentro do resultado da organização. Porque a gente está falando de custo de operação. E de um custo muito relevante, inclusive. E aí, como que eu faço uma operação de omnichannel que seja extremamente eficiente, por um lado, ao mesmo tempo em que eu consiga prover ao cliente uma experiência excepcional, né? Acho que no passado a gente tinha muito uma visão de que era uma coisa ou outra. E hoje, nós, como organização, a gente acredita muito que é uma coisa e outra. Né? A gente consegue, através de tecnologia, através de informação, de
conseguir tomar decisões que de fato eu possa fazer um balanço bacana nesses dois sentidos. Então, eu acho que esses dois elementos, né, eficiência, experiência do cliente, eles provam o quanto supply é chave na definição das nossas estratégias, né? Revendo um pouco o que a gente falou no episódio anterior sobre pandemia, né, sobre as mudanças que a pandemia trouxe, eu tenho a sensação de que essa cultura do consumidor de olhar com muito mais atenção para a logística, não do ponto de vista das empresas, mas do consumidor e, por consequência, das empresas, se fortaleceu muito durante a pandemia, né? Nessas mudanças de processo de consumo, de comportamento de consumo que a gente teve. Quando a gente ia lá no site e comprava alguma coisa e via lá um prazo de entrega, estava tudo bem, a gente viu um prazo de entrega. Durante a pandemia, dentro dos canais online, começaram a aparecer ela assim, entrega hoje. Isso aqui você pode comprar com entrega rápida. A gente mesmo começou a ser atraído pela logística rápida, pelo supply rápido, e isso impactou as empresas de uma forma muito, muito contundente, assim, né? Talvez o que a gente vem há muitos anos falando, né? A Körber há 70, né? A Bayer há muito tempo já pensando dessa forma, como logística, como estratégia, que a logística é estratégia, talvez tenha ficado bem evidente quando a gente abria o e-commerce e via lá, né, esse um dia para entrega, né? Elcio, eu queria que você falasse um pouco dessa relação, assim, as empresas usando o supply como ativo de venda, né? Porque isso é uma coisa relativamente nova, né? A gente tinha uma coisa não tão evidente, não tão transparente do supply como um ativo. O que está rolando? Como é que as empresas estão percebendo isso? Bacana. Acho que é uma boa questão, porque esse exemplo que você deu, né? Eu creio que o ser humano ele se acostuma muito fácil com aquilo que é bom, né? Alguém nos provê um nível de serviço e a gente passa a pensar, poxa, eu quero isso sempre a partir de agora, né? Eu acho que é natural da gente, né? Do ser humano. O que nós temos visto, assim, é que salvadas, digamos assim, as diferenças que nós temos entre as regiões do mundo, né? Respeitando, digamos assim, a realidade de retorno de investimento, os trade-offs aqui da nossa região da América Latina, nós temos visto que a adoção de tecnologia ela tá realmente aumentando em supply chain, como uma maneira de preparar o nosso supply chain para ser um diferenciador competitivo na ótica do cliente, né? Se em alguns mercados mais maduros, talvez e de alta demanda, como é Estados Unidos, como é a Europa, as empresas conseguem fazer alguns projetos de longo investimento, melhor dizendo, de investimento de longo prazo, porque há essa previsibilidade de demanda. Aqui no Brasil há uma preferência por retornos um pouco mais rápidos, né? Porque nós ainda não somos um mercado maduro. O nosso mercado ele ainda está se ajustando, o custo de capital ainda é alto, enfim, a mão de obra e todos esses fatores, né, que precisam ser equacionados. Então nós atuamos em alguns mercados mais maduros e desenvolvidos com tecnologias mais tradicionais, investimentos de longo prazo com altíssima eficiência e produtividade. Atuamos aqui na América Latina com tecnologias mais flexíveis, como são os robôs, né, os AMRs, os Autonomous Mobile Robots, porque nós acreditamos que eles são mais escaláveis, eles dão um retorno mais imediato e podem ir crescendo à medida que o mercado vai se revelando em frente a nós, né? A boa notícia, e aí eu queria uma confirmação do Diego para saber se é assim na Bayer também, né? Essa pesquisa que nós fizemos com os clientes mostrou que 75% deles, um pouco mais, respondeu que dentro das suas organizações a supply chain virou assunto de presidência. Ela está no board, ela está realmente ganhando a perspectiva ou a visão estratégica que merecia. Não sei como é que é isso lá, Diego. Cara, exatamente na mesma linha. A gente vê, se eu comparo de 10 anos para cá, o quanto o supply ganhou, de fato, de importância no processo de tomada de decisão da organização como um todo e na definição de estratégia, é algo excepcional e faz parte do board, faz parte da alta liderança da organização, sim. Então, temos uma confirmação aqui de que, embora, como a gente estava brincando aqui antes da gravação, as companhias já tenham completado o bingo, né, da omnicanalidade, de estarem no e-commerce, de estarem no varejo, de estarem tentando drive-thru, estarem testando outros formatos, agora começa da porta para dentro, né? Como é que a gente vai fazer isso tudo operar de uma maneira integrada, operar de uma maneira inteligente, operar de uma maneira que tenha performance e que entregue custo. Então, a gente amarra tudo isso aí que a gente falou
na tendência da omnicanalidade da porta para dentro. Gostaram, gente? Esse foi mais um episódio do nosso Log Talks. O próximo, que sai daqui a pouquinho, vai ser sobre um outro tema que também é uma super tendência e a gente vai conversar sobre como a logística tem relação com ele, que é ESG. Não sabe? Então espera que logo você vai saber. Enquanto isso, segue a gente nas redes sociais da Corber Latam para acompanhar todas as notícias sobre o mercado de logística.